Tá o nosso Café com a Coach de hoje, falando sobre o que tem travado a sua vida. O que é que você tem aí começado e não tem terminado. O que é que você até tem vontade de começar a fazer, mas depois alguma coisa é como que estivesse te puxando. É como se alguma coisa estivesse te agarrando e não deixa você ir pra frente. Sobre isso a gente vai falar hoje. Porque muito desses bloqueios, muitas dessas travas, são nós mesmas que criamos. E isso é o que nos impede de viver o melhor, de chegar nos nossos resultados e realizar os nossos maiores sonhos. Então, o que eu tenho mais visto hoje e que vocês têm mais questionado em relação a isso, eu sinto que alguma coisa tá me travando, eu sinto que alguma coisa não tá permitindo que eu avance. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para iniciar, a primeira coisa que a gente deve se questionar é: o que é que eu sinto que tem me travado? Você precisa nomear, você precisa reconhecer. E nessas travas, o que é muito comum da gente ouvir são, por exemplo, o medo, a insegurança, a comparação, a falta de clareza. Esses são, assim, uma das maiores travas até mesmo para avançar no seu negócio, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Eu diria que, assim, número 1, uma das maiores travas é o medo. Porque o medo, gente, eu sempre falo aqui, o medo, ele nos paralisa demais, porque a gente sempre pensa no lado negativo. Quando o medo vem, ele vem, mas se eu fizer isso e não der certo? Se eu fizer isso e acontecer algo ruim? Então, a gente sempre pensa, quando o medo vem, tô com um projeto novo, quero realizar algo, vem sempre o medo. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque eu também vivencio isso. Eu estou com um projeto e daqui a pouco eu vou falar pra vocês algo que eu nunca fiz. É inédito que eu vou fazer. E porque eu ainda não tinha feito. Exatamente por medo. Medo de se não dar certo. Olha só o que são. É por isso que a gente precisa nomear os nossos medos. Medo de não dar certo, medo do que vão falar, e se eu não conseguir. Então a gente sempre vê esses questionamentos. Então é melhor eu não fazer, eu ficar no meu mundinho, eu ficar no que já está dando certo, eu ficar no que já é bom, do que tentar algo novo e sair da minha zona de conforto. Só que é aí onde a gente erra. Por que aí é onde a gente erra? Porque se eu não ser flexível, se eu não sair do meu desconforto, eu não vou provar o novo e eu não vou saber o que tem do outro lado. Então, se eu quero colher resultados diferentes, se eu quero colher algo novo, eu preciso de uma nova plantação. A minha colheita é mediante a minha plantação. Então, tudo que eu tenho hoje é o que eu venho plantando. E se eu quero algo novo, eu vou precisar de uma nova plantação. E é lógico que essa nova plantação, ela pode sim causar desconforto. Então, sempre que eu tenho esse desconforto de algo novo, isso mostra que eu estou evoluindo. Isso mostra que eu estou crescendo. Isso mostra que eu estou desenvolvendo. Então, o que mais nos paralisa, e vem assim em primeiro lugar, é o medo. E principalmente, por exemplo, o medo do julgamento, do que os outros vão falar. Sempre que eu falo assim para as minhas alunas, o que é que tem te impedido de avançar? Sempre elas respondem, medo do que os outros vão falar. Olha como a gente se limita no que o outro pensa. É como se o outro é que vai reger a minha vida. E quando a gente se liberta disso, a gente consegue avançar. Então como é que eu faço para me libertar do medo? Eu vou ser muito clara com você. Não tem como você se libertar do medo. Você precisa fazer mesmo com medo. Essa é a diferença. Eu estou com medo. Eu não tenho plena convicção se vai dar certo. Eu estou com medo, mas mesmo com medo, eu vou lá e faço. Isso é coragem. A coragem, gente, ela não quer dizer que você não tem medo. Não é a ausência do medo. A coragem
Isso pode parecer até uma frase bonitinha. Mas a coragem, ela é quem vai lá e faz mesmo estando com medo. Eu vou me desafiar a fazer algo que eu ainda não fiz, mesmo com medo. Mesmo com medo, eu vou lá e vou fazer. Porque sempre que você for fazer alguma coisa que vier os medos, você tem que fazer... Eu sempre gosto de fazer o seguinte questionamento. Se tudo der errado, e se não der nada certo, e se tudo der errado, o que de pior pode acontecer? Se eu for lá fazer o que eu estou pretendendo fazer, e fazer esse projeto que eu quero, se eu for lá e fazer o que de pior pode acontecer. Então, quando eu tenho essa resposta, eu vejo, caramba, então se isso aqui é o de pior que pode acontecer, isso não me destrói, isso não acaba comigo, isso eu vou levar um grande aprendizado. Então, por isso que, mesmo com medo, vai lá e faz. Estou com medo, nomeio medo de quê? Estou com medo disso aqui, mas eu vou lá e faço. Mas além do medo, tem uma outra trava que nos segura, que nos impede. E agora a gente fala da insegurança. Quando vem a insegurança, que é uma outra trava, que é algo que nos suga, que é algo que também nos puxa. Porque quando eu estou com medo, eu também estou insegura. E quando eu estou insegura, eu não tenho certeza. Então, o que é que eu prefiro fazer se eu não estou segura? E isso é natural. Quando nós temos uma insegurança, como é que o nosso cérebro reage? Ele reage através da luta ou da fuga, ou da paralisia. O nosso cérebro, ele reage diante de situações adversas, e isso é neurociência, tá, gente? De 3 formas. Através da luta, da fuga ou da paralisia. Ou eu vou lá e luto contra essa insegurança, contra esse medo, vou lá e faço, mesmo com medo, mesmo insegura. Ou eu fujo, não, então é o melhor eu fugir dessa situação, eu evito essa situação e eu fujo dela para não causar esse desconforto. Ou eu fico paralisada. Ou eu fico ali, parada. Então, a insegurança, ela faz presente também no momento que a gente quer agir, ela está lá. Só que eu tenho que agir mesmo com medo, mesmo insegura. Só que aí o que eu costumo falar quando vem essa insegurança, sozinha, entenda uma coisa. Sozinha é muito, muito, muito difícil pra gente agir. Por quê? Porque sozinha a gente é como se não tivesse forças. E é por isso a importância de você ter alguém. E é por isso a importância de você ter alguém para te conduzir, ou que seja um grupo, ou que seja uma amiga, ou que seja um profissional, alguém para estar com você. Porque olha só, gente, na verdade, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que precisa fazer. Mas por que é que eu não ajo? Por que é que eu não saio do lugar? Por que é que eu travei? Porque sozinha fica muito, muito difícil. Porque sozinha a gente fica ali, sem forças. E isso serve para tudo na nossa vida. Se eu quero, por exemplo, olha só, me desenvolver espiritualmente, e eu estou sozinha dentro da minha casa, eu não participo de nenhum grupo, eu não vou em nenhuma dominação, eu não tenho nenhuma amiga que faz isso. Se isso acontece, possivelmente você não vai ter forças para continuar. Você pode até iniciar, mas em algum momento você vai desistir. Agora, quando você faz a decisão, não, a partir de hoje eu quero me desenvolver o meu lado espiritual e eu agora vou fazer parte de uma denominação, eu vou me encontrar com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas que vão estar lá dizendo, bora, vamos, tá na hora, hoje vai ter isso, vem!
Entende como isso faz você movimentar? Tem alguém que liga pra você, que diz, ó, é assim, vem. Então é um movimento que acaba criando que te motiva e que te incentiva. Do mesmo jeito, por exemplo, a prática de exercício físico. Tem alguém que te chama, vamos correr, vamos pra academia, ou a prática da alimentação saudável. Quando a gente tem alguém para ajudar, e é por isso que eu falo, e é por isso que eu amo grupos de desenvolvimento, e é por isso que eu tenho o que eu desenvolvo, as minhas alunas, e a gente tem grupos, inclusive, as minhas alunas, elas fazem network, elas fazem amizade. Esses dias eu encontrei quando falou assim, caramba, depois que eu entrei lá, eu conheci tal pessoa, e foi tão bom. Até hoje a gente faz negócio uma com a outra, a gente tem uma amizade uma com a outra, porque é importante você ter pessoas à sua volta que vibrem na energia que você quer, porque isso é o que vai dar a você o empurrão que você precisa para ir, para continuar e não parar. E o que acontece? Principalmente dentro da nossa casa e muitas vezes a nossa própria família, eles não vão ser os nossos apoiadores. Se você tem um parente, um irmão, uma mãe, seja lá o que for, que apoie em tudo que você faz, parabéns. Você está no melhor lugar do mundo. Mas normalmente o que acontece é ao contrário. Muitas vezes as pessoas elas não vão entender a vibração que você está. E quando elas falam, elas apontam ou elas opinam, não é por mal. Não é porque elas querem o seu mal. É simplesmente porque elas não estão vibrando a mesma energia que você. É simplesmente porque elas não estão na mesma sintonia que você. E é por isso que você tem que se conectar com quem vibra na mesma sintonia que você. Então, o ambiente certo com as pessoas certas, e é isso que eu quero falar com vocês. Na live, no nosso Café com a Coach da semana que vem, que é onde eu vou revelar para vocês o que é que está por vir, pensando exatamente nisso, ambiente certo, com pessoas certas, porque eu sei o quanto que isso é importante, porque independente do ambiente que você vive, mas as pessoas que estão à minha volta, elas não pensam assim, mas o lugar em que eu moro, eu não me sinto acolhida, eu não sinto que tem isso. Pensando nisso é que eu desenvolvi algo assim que eu nunca fiz. E que eu tive esses mesmos sentimentos que eu estou passando para vocês, mas que, mesmo com medo, mesmo com insegurança, eu vou lá e vou fazer. Porque eu preciso romper com essa bolha e saber o que tem do outro lado. Então, vocês precisam estar sintonizados dessa forma com pessoas e ambientes que vibrem, seja para qualquer área da sua vida. Na área espiritual, na área conjugal, seja na área intelectual, quero estudar algo novo, preciso de um grupo, seja na área profissional, preciso de um grupo, eu empreendo, eu preciso estar envolvida com quem também tem os medos, tem essas inseguranças, e que a gente vai estar na mesma frequência. É sobre isso. Então, primeiro, a gente tem o medo, depois vem a insegurança, que são travas que nos paralisam real. E tem algo mais também que é, gente, a comparação. A comparação. O quanto que a comparação destrói. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. De pessoas que mostram cada vez mais a vida perfeita e a gente às vezes se cobra também disso. Então o que acontece? Olha só como isso é real. Eu tenho o meu negócio e às vezes eu sigo pessoas que também têm um negócio que seja da mesma área que eu, mas eu vejo aquela pessoa e eu me inferiorizo. Eu vejo o outro e eu me inferiorizo. E aí aquilo faz, mas se eu não sou igual ou se eu não faço igual ao outro, é como se eu não tivesse qualidades ou coisas boas para mostrar. E o que eu sempre falo quando vem essa parte da comparação? Primeiro, quando vem a parte da comparação, eu preciso eliminar tudo que gera esse tipo de crença. Porque geralmente quando eu me comparo demais, eu tenho a crença da inferioridade. E isso pode vir lá da minha infância, com os meus pais, com os meus irmãos. Então eu preciso eliminar. E como é que eu elimino? Começa fazendo uma limpa. Uma limpa no seu Instagram de tudo que te causa desconforto. Uma limpa no que está à tua volta de tudo que te traz desconforto e que te gera essa crença. E se conecta com o que te motiva.
o que te inspira. A diferença ela é real. Quando eu começo a tirar o que me gera desconforto, e quando eu começo a acompanhar e a observar o que me inspira. Então, comece a olhar e observar pessoas que já chegaram onde você deseja chegar e que sirvam de inspiração para você. Porque a partir daí você vai utilizar uma ferramenta, uma técnica da neurociência que é a modelagem. E o que é a modelagem? É nada mais do que você modelar o que aquela pessoa fez. Eu vou fazer tudo, ou invejar essa pessoa, não é sobre isso. Nós temos um neurônio, que é o neurônio espelho. Como esse neurônio funciona? O neurônio espelho, ele é como se refletisse, que você aplicasse tudo que você vê no outro de forma inconsciente. Não é nem de forma consciente, é de forma inconsciente. Por exemplo, você tá ali, vou dar um exemplo bem claro e que geralmente acontece muito. Você tá ao redor de pessoas e alguém boceja, alguém abre a boca. Naturalmente, o seu neurônio espelho vai refletir, daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa. Isso é o nosso neurônio espelho. Então, sabendo disso, por isso que você precisa estar focada, observando, olhando para quem pode ser uma inspiração para você. E para quem pode gerar algo que você deseja chegar. É por isso que você precisa ser tão seletiva. No que você lê, no que você assiste, no que você acompanha. Começa olhando, por exemplo, o teu explorar do Instagram, que geralmente aparece para você. O que é que você gosta de assistir, o que é que você gosta de ver. Isso alimenta algo positivo para sua vida ou não. Ou você tá ali só apenas gerando dopamina, a dopamina barata e gastando o seu tempo com coisas desnecessárias. Então, começa a olhar, e até para evitar essa parte da comparação, a acompanhar, a observar o que te inspira, não o que te diminui. Não o que te deixa mais para baixo do que você já está. Quanto mais você olhar para quem te inspira, observar o que é que faz quem te inspira, mais você vai ser semelhante. É por isso, e agora eu até lembrei, Paulo, ele falava assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque quem acompanhava Paulo, quem seguia Paulo, via a vida de Paulo, acabava agindo como Paulo. Então é da mesma forma. Quem você observa, quem você se inspira, quem você olha, daqui a pouco você está com atitudes, você está começando a agir. E isso, como eu já falei para vocês, isso é científico. Daqui a pouco você está agindo, ou pensando, ou fazendo da mesma forma e tendo resultados diferentes na sua vida. E um dos pontos também, assim, que trava muito, além do medo, além da insegurança, além da comparação, é a falta de clareza. Falta de clareza. Falta de clareza de quê? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você deseja? Qual o teu objetivo de vida? O que é que você almeja? Sabe, é tanta gente perdida. Quero alguma coisa, mas não sei o quê. Começo hoje uma coisa, paro amanhã. É simplesmente porque não tem clareza do que realmente quer. Como você se vê? Você se vê fazendo a mesma coisa que você está hoje daqui a 10 anos? Você se vê fazendo a mesma coisa que você faz hoje daqui a quantos anos? O que é que você deseja para a sua vida? Até, por exemplo, dezembro de 2025. E é por isso que o que eu estou preparando para vocês é para ainda dar um giro assim na vida de vocês ainda esse ano. Porque eu sei que é possível. Porque comigo foi exatamente assim. Esse ano, o início do ano até esse primeiro semestre não foi muito agradável, porque teve muita coisa que aconteceu, tive alguns problemas familiar. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não aceito. Eu quero fazer diferente a partir de agora.
Eu quero que a partir de agora, e esse estalo deu pra mim, gente, assim, o mês passado. Falei assim, eu quero diferente, e eu sei que é possível. E a frequência, a energia foi tão grande, gente, você não tem noção do que vai acontecer até o final do ano. Mas por quê? Por conta da minha decisão que eu tomei de fazer diferente. A clareza que eu tive do que eu desejo. Então, eu falei, não, então agora nisso aqui vai acontecer isso, nisso aqui vai acontecer isso. E as coisas começaram a acontecer. Por um milagre, por uma coincidência? Não. Pela frequência energética que eu emano para o universo. E não só pela energia que eu transmito. Eu sempre falo. Fé mais obras. Eu sei, eu tenho clareza do que eu ainda quero fazer. São 3 projetos. Que eu ainda vou fazer esse ano. Então eu tenho clareza do que eu quero. Mas mais do que isso, qual é a ação, qual é o movimento que eu vou fazer para isso acontecer. E é por isso que eu tomei a decisão. E preparei o que eu vou falar para vocês semana que vem. Porque eu ainda preciso fazer ajustes essa semana, mas semana que vem já tá assim tudo muito claro. É quando eu vou anunciar para vocês. E eu não quero que seja só algo mais. Porque isso é um desejo que estava no meu coração há muito tempo, mas por medo, por insegurança, pela comparação, não me permitiam agir. Eu estou rompendo com isso junto com vocês. Para mostrar que é possível. Que é possível acontecer mesmo eu com medo, que é possível acontecer mesmo eu com as minhas inseguranças, que é possível acontecer mesmo eu acreditando que tem pessoas maiores, que tem pessoas lá em cima, mas que se alguém conseguiu, eu também posso. Porque eu sei que comigo também tem pessoas que querem vir. E é esse acesso que eu quero que tenha. Então, assim, agora partindo, né, dessa questão desses bloqueios e como agir para transformar, eu quero que você analise qual dessas travas, e eu vou colocar aqui 3 principais travas, a gente já falou do medo, falou dessas travas, mas tem 3 grandes travas que sugam de verdade a nossa vida. Dentre elas, no medo que a gente já falou, o principal é o medo do julgamento. O medo do que os outros vão pensar. Eu diria que assim é que tá em primeiro lugar, porque é o que todo mundo me diz, mas o que é que vão falar de mim? O que é que... E o medo que vão falar é dos que estão próximos, ou de coisas que a gente cria. A gente acaba criando monstros. Sabe, nós mesmas criamos muros na nossa frente e criamos histórias do que as pessoas vão falar. Agora eu te pergunto, essas pessoas que vão falar, elas estão fazendo o quê por você? Será se realmente a opinião do outro tem tanto valor assim na nossa vida? E será se nós somos assim tão importantes para o outro, a ponto de deixar a nossa vida nas mãos dos outros? Então isso assim, gente, isso é muito profundo, o quanto que a gente precisa se libertar. Eu tive uma cliente, gente, que o que acontecia com ela? Ela se limitava até para sair de casa por medo do que os outros iam falar. Ela não queria romper a casa dela para sair na rua e ir até a igreja com medo do que os outros iam falar. Olha só como isso pode ser algo tão profundo. Então, o medo do julgamento é algo que nós precisamos nos libertar. O medo do que os outros vão falar. Porque olha só, enquanto você tá com medo do que os outros vão falar, por que você não pensa? E se eu fizer e der certo? O que é que vão falar sobre mim? Mais do que isso, qual legado que eu quero deixar? Se hoje fosse o meu fim, se daqui a pouco eu não tivesse mais vida,
que é que eu quero deixar para as pessoas, para esse mundo? E que muitas vezes, por não agir, ou pelo medo do que vão falar, eu estou deixando de fazer e de viver a minha missão, o meu propósito, o que realmente flui dentro de mim. Então, todas as vezes que você pensar o que vão dizer, porque você não pensa como eu posso inspirar, como eu posso melhorar para deixar algo importante no mundo, qual é a diferença? Se pergunte, porque o mundo é diferente porque eu existo. O que eu faço no mundo para o mundo ser algo melhor. Porque enquanto eu me cobro do que vão dizer, porque eu não penso como eu posso impactar, como eu posso melhorar. O que eu quero que no meu velório as pessoas estejam falando sobre mim. E que talvez hoje você não esteja agindo exatamente por medo do que podem falar E aí entra as crenças de inferioridade, de comparação, que te impede de agir, de avançar, de dar o próximo passo. Isso é muito real o quanto que o medo do que os outros vão falar nos atrapalha. Nos atrapalha. Hoje eu tô nem aí. Se acham que eu sou boa, se acham que eu não sou. Eu só quero viver com intensidade o que Cristo me preparou para ser. Quando você descobre a sua real identidade, é por isso que é tão importante, gente, a gente trabalhar a nossa identidade. Firmar a nossa identidade de quem a gente é, porque a gente não vai se limitar à opinião alheia de ninguém. A opinião do que os outros pensam ou dizem, até mesmo porque é a opinião do outro. E o outro vê em mim o que tem nele. Eu vejo a essência do ser humano, eu vejo o lado bom do ser humano, porque isso está dentro de mim. Então, por isso que a gente precisa se libertar desse medo e começar a agir. E começar a agir, mesmo com medo, mesmo insegura. E é por isso que o que eu estou preparando para vocês é exatamente para vocês começarem a agir. Porque eu sei o poder de quem age. Então, se libertar do medo do julgamento. Se libertar da comparação constante. Cada pessoa, cada uma de nós temos o nosso processo. Vivemos um processo único. Algumas podem ser mais rápidas, outras nem tanto. Cada uma de nós tem o seu processo. Mas nós só precisamos viver o processo. Uau, isso é muito poderoso. Não é só sobre onde você quer chegar, mas o quanto essa jornada, o quanto a caminhada precisa ser prazerosa. E na caminhada tem altos e baixos, no processo tem altos e baixos. Mas eu preciso ser resiliente e eu preciso ter muito claro onde eu quero chegar para que isso não venha me atrapalhar. Como é que eu faço então para me libertar dessa comparação constante que eu tenho e essas crenças de inferioridade que o tempo todo me jogam lá embaixo e não me fazem avançar? Um exercício prático, claro, para vocês fazerem. Todos os dias vocês listarem 3 qualidades suas. E celebrar por algo que você já conquistou. Gente, se você todos os dias acordar, trabalhando a tua identidade, 3 coisas boas que eu tenho. E quem é aluna minha, não é 3 não, viu? São 30. Tô sendo assim, bem básica com vocês. 3, eu já acordo. Me olho no espelho e falo pra mim mesma. Eu sou isso, eu sou linda, eu sou confiante, eu sou segura, eu sou plena. Eu trago pra mim essa identidade. Acordo já falando isso. Quando chega lá à noite,
Eu olho eu faço uma reflexão do meu dia, o que foi de incrível que teve no meu dia de hoje. Pode o seu dia ter sido horrível, pode não ter sido um dia bom, mas alguma coisa incrível teve no seu dia. O que é que de bom teve nesse dia? Chegar à noite para você se sentir realizada. Uau! E o que eu tô preparando para vocês é exatamente para vocês viverem assim. Acordar motivada, dormir realizada. O que é que eu tive de bom, de incrível no meu dia de hoje? E que eu posso celebrar, agradecer. O que foi de bom que aconteceu. Pode ter sido pior, mas você vai lembrar de uma coisa boa que naquele dia aconteceu. Talvez seja pelo fato de você estar com vida. Talvez seja o fato de que você pode ir caminhando com suas próprias pernas no local e ter voltado. E que você nem se atentou que você tem suas pernas, que você pode caminhar. Entende como isso faz toda diferença na nossa vida? E quando eu observo o que é que eu tenho de bom, quais são as minhas qualidades e o que é que eu posso celebrar todos os dias na minha vida, a comparação, ela perde o peso que tinha, porque eu tô olhando agora pra mim, olhando o meu valor, olhando o que eu tenho de bom. E pra fechar, como eu falei pra vocês, a falta de clareza do que deseja. Tenha metas claras. O que você... E eu não vou colocar isso para muito longe, não. O que você quer que ainda aconteça nesse ano de 2025 na sua vida. O que é que você ainda quer que aconteça? O que é que você ainda quer que vire a chave ainda esse ano? Porque eu quero te dizer que é possível, sim. Mas você precisa ter clareza. O que você ainda quer alcançar? O que você ainda quer viver? Escreve. Eu não quero que você pense, eu não quero que seja na tua cabeça, eu não quero que você saia daqui e vá fazer as suas coisas e deixe. Eu quero que você pegue agora um papel e escreva. Porque a escrita, ela é terapêutica e a escrita, ela também traz confirmação. Tudo que eu faço, eu tenho um caderno pra tudo, eu escrevo. Escreve o que é que você ainda quer que aconteça agora no ano de 2025. Tenha clareza, porque sem clareza não tem como ter ação. Qual é o teu objetivo? Qual o movimento que você ainda precisa fazer esse ano? Qual o próximo passo que você vai dar em direção a isso que você deseja? Escreve. 2025, isso aqui. Tenha clareza. Toma posse. Isso é ter, sabe, trabalhar a favor. Emanar a energia certa. Escreve ali. Apresenta. Aí agora você vai colocar qual a ação que eu vou fazer para isso aqui acontecer. Esse é o meu projeto. Apresenta ao Senhor todo dia nas suas orações. Já deixa ali. Todo dia ao acordar, já pega esse papel, já olha isso aqui. Eu vou fazer o que hoje para que isso aconteça. É isso que gera movimento. É esse movimento que gera resultado. Não adianta que ficar de braços cruzados, que ficar onde você está, que continuar do jeito que você está. Não vai acontecer absolutamente nada. Nada vai mudar. Você precisa de um novo movimento. Você precisa de uma nova plantação. É assim que funciona. Essa mensagem fez sentido pra vocês? Fez sentido ou é só pra mim? Porque pra mim, gente, faz muito sentido. Porque é exatamente isso que eu estou vivenciando hoje. É exatamente isso que eu estou vivenciando hoje. E é por isso que eu estou preparando algo inédito pra vocês. Vou em breve revelar pra vocês o que é, mas eu tenho certeza que vai ser algo que não vai fazer... E o meu maior é romper comigo mesmo, mas principalmente que vocês consigam também. No nosso encontro da semana que vem, eu conto tudo pra vocês, mas eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Ação gera movimento. E movimento gera resultado.
Ação gera movimento e movimento gera resultado. Não permanece no lugar onde você está. Rompe. Rompe, porque do outro lado tem algo lindo para você viver. Tem algo extraordinário para você viver. E sozinha eu sei o quanto que isso é difícil. Mas estamos juntas, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. E até o nosso próximo Café com a Coach.